Irmãos, boa noite. O Senhor nos abençoe como foi orado aqui. Queria começar perguntando a você, onde você estava aqui há 15 anos atrás? O que você estava fazendo? Pense aí, sei que você tem uma boa memória. 15 anos atrás, o que você estava fazendo? Talvez você não esteja ligado não seja apegado a datas ou a acontecimentos, talvez não tenha nem aberto o seu celular, a internet ou alguma coisa assim, mas hoje, 11 de setembro, é uma data que ficou marcada muito forte, depois, de uma vez por todas, depois dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E, usando aqui a linguagem do próprio livro de Ruth, casualmente, essa data caiu justamente hoje, para que eu encerrasse esse nossos estudos, nossa série de estudos sobre esse livro. 15 anos atrás, nós víamos uma nação, uma grande nação, ser tomada de sopetão, de surpresa, por um ataque terrorista. Eu lembro o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma prova na minha faculdade, e no meu celular eu recebia notícias. Veja só, eu recebi a notícia, um avião bateu num prédio nos Estados Unidos. Eu olhei e falei, normal. Um avião pode bater em prédios, acontece. E, para minha surpresa e a surpresa de muitas pessoas, quando eu terminei a prova, desci lá para o centro acadêmico, estava lotado. E as pessoas olhando a televisão, e o segundo avião veio e bateu na outra torre, e aquilo que era surpresa, ou aquilo que parecia, não, é um acidente, já mostrou a sua real cara. Não era um acidente, coisíssima nenhuma. Era um ataque muito bem arquitetado, muito bem planejado. Eu não sei se... Eu gosto de assistir documentários sobre essas coisas. Eu estava ontem à tarde assistindo algumas coisas sobre isso. Sempre que aparece eu assisto. E é impressionante como você vê a comoção das pessoas, os reflexos que esta sociedade enfrenta até hoje por conta desse ataque. E algo que é interessante, se você procurar assistir algum documentário sobre isso, você vai ver relatos de pessoas que corriam aos hospitais para, de alguma forma, ajudar. Saíam das suas casas para ajudarem na ilha de Manhattan, da maneira que pudesse. E eu sei que uma das coisas que mais marcou aquela época, as reportagens, foram as vidas de bombeiros que entravam nos prédios para salvar, sem garantia nenhuma, de voltarem com vida. Não é verdade? Lembram disso? Eles entravam nos prédios e, de repente, aquela parte desmoronava, os prédios começavam a ruir. Muitos foram resgatar e perderam suas vidas ali. Uma sociedade como a americana, que valoriza essa questão e honra essa questão da segurança, e daqueles que servem a isso, até hoje eles são lembrados. E eu tenho certeza que isso, de fato, seria marcante para você também, para mim é. E falar sobre isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar nesta noite, a respeito de um resgatador, como o pastor Ediano apontou aqui. Os hinos, os textos foram falando das características do nosso resgatador, e nós vamos olhar para o texto de Ruth e observar como isso é necessário e importante para cada um de nós. Abra, por favor, a sua Bíblia. Capítulo 4 de Ruth, nós vamos encerrar essa história hoje. O texto da palavra de Deus diz o seguinte. Não sei se você lembra, mas nós terminamos o capítulo 3. Ruth havia pedido que Boaz casasse com ela. Boaz falou, fica tranquila,
que eu vou tentar resolver isso, porque apareceu, não existe essa responsabilidade de resgatar a sua honra, de cuidar de você e da sua sogra, não está somente nas minhas mãos. Tem alguém que está na frente, tem alguém que é mais privilegiado para fazer isso. Mas eu vou resolver isso. E aí a gente entra no capítulo 4 com este panorama. Enquanto Ruth e Noemi conversavam, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e o dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça ao Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez gerou Herzon. Herzon gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Pois bem, irmãos, vamos, como costumamos fazer, trecho a trecho aqui para eu passar algumas informações a vocês e nós chegamos a fim dessa bela história. Volte os seus olhos ali para o início do capítulo 4. O que acontece é que, para resolver a questão, Boaz
convoca uma reunião, convoca como se fosse uma assembleia. É isso que ele faz. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade. Ali era o local das grandes decisões, das decisões jurídicas e de importância para o povo. Eram nas portas da cidade que isso acontecia. Então Boaz vai para lá, e enquanto o resgatador passava, ele se aproveita e chama-o ali: meu amigo, venha cá, sente-se. E o resgatador se apresentou, sentou-se ali. Além disso, Boaz cuidadosamente, no verso 2, chama os 10 líderes da cidade, homens experientes que avaliariam aquela causa, aquela situação. Eles se assentaram e depois Boaz vai passar as informações. Então o cenário é esse: Boaz chama o resgatador, encontra com ele. Reparem uma coisa importante: o nome do resgatador não aparece em nenhum momento. A gente vai precisar dessa informação lá no final. Chamei o resgatador, chamei os líderes da cidade, muito provavelmente outras pessoas estão ali à volta, observando o que está acontecendo. E eu não sei se vocês repararam, mas Boaz coloca uma informação que até então não havia aparecido aqui. Verso 3 diz assim: ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Até então, esse pedaço de terra não havia aparecido na história. Elas eram viúvas, sem amparo, sem cuidado. Isso é importante que nós tenhamos aqui. O nosso primeiro ponto, ele vai exatamente focar quem precisa de um resgate. E é importante que você saiba qual era a situação de uma viúva. Traga a sua mente aí. Uma viúva não tem nada nos tempos antigos. Ela não tem direito a nada. Ela não tem proteção. Ela não tem sustento. Ela não tem direito nem sobre a terra do marido dela. E qual a saída para Noemi aqui, no caso? Eu vou vender a minha terra, a terra que está no nome do meu marido, para de alguma forma eu ter algum dinheiro para me sustentar até onde Deus me deixar viver. Essa é a circunstância. Então, o que aconteceria ali? Qualquer um poderia comprar aquela terra. Só que o ponto importante aqui é que existem outros dois que podem e devem se envolver com essa situação, tá? Lembrem disso. A situação da mulher, e Boaz é cuidadoso em apresentar o caso, porque ele só fala de Noemi até aqui. Perceberam isso? É só de Noemi que ele está falando. Olha, Noemi voltou e está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. O fato, e é interessante e importante aqui para nós, é que aquele que precisa de ajuda, de um resgate, ele precisa ter ciência da sua real situação. Mesmo tendo uma terra, Noemi sabia que aquela terra, sem um resgatador, sem alguém que de fato desse sentido à sua vida, aquilo de nada lhe valia. Ela não se apega a isso. E por que é importante você observar essas coisas? Voltando ao nosso exemplo do início do World Trade Center, do desastre nos Estados Unidos, os Estados Unidos não perceberam o tamanho do mal que eles deveriam temer até serem atacados. Eu não sei se vocês lembram, mas não somente as Torres Gêmeas foram atacadas, o Pentágono foi atacado. O Centro de Inteligência dos Estados Unidos. Humilhação. Isso é ser humilhado. Você se diz seguro, mas nós vamos atacar vocês na sua honra. Foi isso que o Osama Bin Laden e os talibãs fizeram. Humilharam aqueles que se sentiam seguros. E é interessante, importante para nós aqui, irmãos, aqueles que se achegam a alguém que pode resgatá-los, e você, como cristão genuíno e verdadeiro, precisa ter noção de quem você é. Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você ama a sua carreira. Eu sei que você ama a sua família. Eu sei que você ama o seu trabalho. E todas essas coisas podem ser belíssimas e são de fato boas para que você cuide delas. Mas nenhuma delas deve ser
o principal e alvo de segurança da sua vida, ao ponto de você negligenciar ou desconsiderar o mal, ou a calamidade que existe no coração de cada um de nós, ou a circunstância que existe em cada um de nós. Nós não vemos isso em Noemi. Eu tenho um terreno, mas eu não tenho condição nenhuma para eu sobreviver, para me levar à frente. Eu preciso de alguém. E aqueles que não passam por esse reconhecimento, esse entendimento de necessidade, vocês nunca vão chegar ao cristianismo verdadeiro sem passar por isso. A calamidade, o desespero é necessário. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, primeiro capítulo, ele desembaraça tudo isso, a situação do homem, para quase que no final dizer, a desolação é necessária para que você veja a circunstância em que você está. E toda vez que nós negligenciamos quem somos, as bases da nossa vida, que confiamos no nosso próprio braço, confiamos na nossa própria inteligência, nós estamos caminhando distantes do nosso Senhor. Ou estamos caminhando quase que uma vida de independência. Um salmo que me chama muita atenção, o Salmo 44, versos 1 a 3, diz o seguinte, veja só. Salmo 44, 1 a 3. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram uma terra, nem pela força do braço que alcançaram uma vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. O que o salmista está dizendo aqui? Se não fosse o Senhor, nós não teríamos feito nada. Não é pela nossa própria força, não é uma vida de independência. Em determinado momento, de alguns comentários de Calvino, ele vai dizer que o mal, ou a dificuldade, é o melhor remédio para que Deus faça você voltar os seus olhos para Ele. E é verdade. Só o mal fez os Estados Unidos observarem o perigo em que eles estavam. Talvez seja a melhor coisa para você, enfrentar a dor, para que você volte os seus olhos ao Senhor, para que você largue a sua vida de independência. É dolorido, mas é o melhor remédio. Enquanto não há dor, o que pode gerar, e geralmente nasce no nosso coração, é o conforto, o descanso, a independência. Mais uma vez lembrando Davi, no período em que os reis saíam às suas guerras, Davi estava na varanda. E a história dos seus pecados se desenvolve ali. Quando ele deveria estar guerreando e atento aos perigos, ele está descansando. Talvez, quem sabe, seja o melhor remédio para cada um de nós, no nosso momento de independência, para que a gente volte os olhos para o Senhor. Não puxa, Senhor, eu tenho uma boa condição de vida, talvez você esteja nessa condição. Eu sou batalhador, eu tenho saúde, eu tenho disposição. Brasileiro é assim, vai atrás, faz acontecer. Mas não bota a tua confiança toda nisso, se não for o Senhor. Essas terras aqui, do Salmo, são terras que Deus mesmo deu ao seu povo. Mas o seu povo foi guerreando, e Deus abrindo o caminho. E aí o salmista, o que ele diz? Não foi o nosso braço, não foi a nossa inteligência, foi o Senhor. Não confie em si mesmo. A soberba talvez seja aquilo que esteja distanciando você do seu resgatador. E na verdade, você é o mais carente dele e não vê. O texto segue. Depois de apresentar esta informação de que Noemi tinha um terreno e ela desejava vendê-lo,
O verso 4 diz assim: pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu. O resgatador então diz: ok, eu vou resgatá-la. O que nós temos aqui? A história como Boaz conta, Boaz está dizendo aqui que existe um terreno a ser comprado. Existem dois homens que têm essa possibilidade, ou este privilégio de manter este terreno nas mãos do clã, da família. Reparem, aqui é importante, eles são parentes não diretos de Noemi, eles são parentes distantes, talvez primos. Eles não tinham essa obrigação. Mas se eles quisessem, eles tinham um privilégio. E o que se apresenta? Como Boaz conta a história? Olha, tem um terreno. Existe uma viúva, uma senhora velha. Ela está querendo se desfazer do terreno por um preço muito provavelmente barato, porque ela está desesperada. Você tem esse privilégio. Você está em primeiro lugar na classificação. Se você não quiser, é comigo. Mas e aí, o que você acha? Você que é um investidor, como você olharia? Tenho minha família. Esta mulher é uma mulher idosa, não tem filhos. Não vai aparecer nenhuma boca para dividir a terra com os meus filhos. Tudo se parece, está vendendo num preço barato, que daqui a umas 2, 3 colheitas isso já se pagou. Essa é a sua mente, eu sei que você está fazendo isso aí. Você é um bom negociante. Essa é a mente do primeiro, do resgatador. É como tudo vai se desenvolvendo. Está tudo propício, eu vou manter o nome de Elimeleque, vou ficar bem até socialmente, as pessoas vão me admirar. Puxa, o camarada cuidou da coitada da Noemi, desamparada, manteve o nome do clã, da família, está com uma terra a mais para os seus filhos, para desenvolver, vai produzir mais colheita e tudo mais. Aí, Boaz, diante da resposta dele, que eu quero, é bom, aí Boaz dá um checkmate nele. Veja só. Boaz, porém, lhe disse, verso 5, no dia em que você adquirir as terras de Noemi, e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Boaz foi sabiamente inserindo as informações para que aquilo se apresentasse, como as reações se apresentassem. Opa, agora existe uma mulher estrangeira na situação, e, segundo Boaz está informando, eu vou ter que me casar com ela, estou falando do resgatador, eu vou ter que me casar com ela para dar um descendente para dominar aquela terra. O negócio já não é tão vantajoso. Porque o nome dele, ao se envolver e dar um descendente àquela terra, sumiria. O nome que prevalece é o nome de Elimeleque. É o nome que permaneceria, era o nome dele. Já não seria uma terra só para eu me beneficiar. Eu teria mais uma boca para alimentar. E quando este filho de Ruth crescer, ele vai querer o terreno dele e eu vou ficar a ver navios. Eu só investi, não vou ganhar nada. Mudou o cenário. Antes, eu tenho uma terra, tenho uma viúva sem filhos, uma terra boa produzindo para mim, para uma boa herança para os meus filhos. Depois, eu tenho uma mulher para que eu me case com ela, gere filhos, e eu vou perder todo o meu investimento aqui. O meu investimento agora e o investimento que a terra vai produzir. Diante desse cenário, o nosso amigo resgatador sem nome dá um passo atrás e ele diz, diante disso, eu não posso resgatá-la. Verso 6, nesse caso, não
não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. E aí o ritual de passagem, da negociação acontece antigamente em Israel. Para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Aí o resgatador sem nome tira a sua sandália e entrega na mão de Boaz, dizendo: você tem o direito agora de comprá-la, de comprar a terra. É a sua responsabilidade, é seu direito. Assim se oficializavam os negócios em Israel. Verso 8: quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira a você mesmo, tirou a sandália. O caminho então ficou aberto para Boaz. E aquela expectativa que nós tínhamos no nosso coração, puxa, o que esse resgatador vai fazer na história? Como é que ele vai se posicionar? Ela é revelada aqui agora, mostra os seus interesses, mostra os seus cuidados, e mostra que ele resolve, na hora de beneficiar outro, ele prefere recuar para cuidar da sua família. Beneficiar o outro gera investimento, tempo, desgaste. Eu não sei, você que é pai, você sabe disso. Você às vezes quer descansar, não há mais tempo para descansar. Tem que cuidar do filho, tem que olhar para ele, tem que conversar com ele. Mesmo com sua esposa, com seu marido, você precisa pensar no outro. Essa é a nossa vida, uma vida verdadeira e que valoriza relacionamentos e valoriza a vida. É uma vida que está toda hora investindo ou pensando no outro. Se não for assim, e é por isso que é um dos problemas mais sérios da nossa sociedade, a sociedade mesma desmorona, pensando em si mesmo. Você só quer saber das suas vontades, dos seus desejos, você desmorona, você é como esse resgatador aqui. Davi, mais uma vez voltando a ele, eu não sei se vocês lembram, em determinado momento da história, 1 Crônicas diz assim, capítulo 21, Davi está ali, ele havia pecado contra Deus, e Deus disse: olha, vai para tal lugar, neste lugar você vai oferecer sacrifícios a mim, eu vou perdoar os seus pecados. 1 Crônicas 21, 22 a 26, Davi está já está no campo de Araúna. Ele diz assim: Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. É isso que Davi está dizendo a ele. Araúna, diante do rei, fala assim: Senhor, considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Olha só: eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, o trigo para a oferta de cereal, tudo isso eu dou a ti. Verso 24, Davi responde: Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo, eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. E a vida do cristão deve ser uma vida que tem que pensar no outro, e algo que te custe, algo que me custe. Nós falamos aqui de relacionamentos e familiares. Você com seu amigo, experimenta viver com um amigo que ele só suga de você. Você quer falar, e só ele fala. Não, gente, calma, vamos trabalhar aqui uma relação de mão dupla, em que você me ouça e eu possa colaborar contigo, você me ouça e possa colaborar comigo, para que a gente caminhe junto, esforçando um pela vida do outro. Quando irmãos gastam seu tempo aqui produzindo comida para que os jovens levem ao centro da cidade aos pobres, quando você gasta tempo do seu tempo precioso para ir doar sangue, quando gastam esse tempo e irmãos estão aqui dando aulas de semana, aquele que se envolve, aquele que deseja cuidar do outro, precisa investir alguma coisa. Não há como cuidar do seu próximo. Lembre da parábola do bom samaritano: ele vai para a viagem,
cuida das feridas, leva a uma hospedaria, paga. E o que ele gastar, quando eu voltar, eu pago. Algo que custa. Algo que vai exigir do teu tempo. Isso é uma verdadeira vida de abnegação. E é o que Boaz faz aqui. Ele vai perder seu nome. Quem vai ficar na descendência e cuidando das coisas é o nome de Elimeleque. Mas ele se dá. Ele se dá para cuidar de Noemi, ele se dá para cuidar de Ruth, para cuidar daquelas viúvas que não tinham condição nenhuma. Ele perde para ganhar. O texto segue, verso 9, Boaz vai sacramentar. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. 9 diz assim, então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion, de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth. Veja que ele faz questão de dizer que aquela mulher era uma estrangeira. Isso é importante também. Viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes então responderam que estavam ali, confirmaram, somos testemunhas. E eles passam então a abençoar aquela união. Aqui, só um destaque, ele ainda não casou, ele só vai casar com Ruth no verso 13. Aqui ele está adquirindo esta possibilidade. O texto segue dizendo, somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz então casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz. O que temos aqui descrito é que a realidade de Ruth mudou por completo. Ela desejava um casamento, Deus lhe deu. Ela desejava seguranças e recompensas, Deus a concedeu. Ela conseguiu isso no seu casamento. Ela conseguiu cidadania. O resgatador de Ruth fez isso com ela, deu a ela uma cidadania, deu honra no meio daquele povo. E é interessante olhar a bênção aqui, que é dita pelas testemunhas, né? Reparem, eles estão falando de Raquel, de Lia, que foram as mães que formaram aquela nação, as tribos de Israel, e depois elas citam até o nome de Tamar, que foi a mãe daquela tribo em que eles estavam, onde tudo isso estava acontecendo. Ali é Belém de Judá, gente. Tamar, que também, de uma maneira curiosa e bem fora do comum, entrou ou formou de Judá um descendente em que eles estavam apegados e formados até ali, até então. A situação é bela, a vida as coisas estão se conectando, aquela que não tinha mais segurança, agora tinha, não tinha mais medo de ficar sem um ajudador, sem alguém que lhe desse honra. Também ela seria vista socialmente como alguém presente próprio da nação. E é interessante olhar isso aqui no Antigo Testamento. Se você gosta do Antigo Testamento, você já deve ter reparado que Deus sempre disse a Israel que Israel deveria ser testemunha às nações. Que eles deveriam cuidar da viúva, do pobre, do estrangeiro, diversas vezes. E ele falava assim, porque vocês foram estrangeiros. O que acontece é que Israel se fecha e se basta
basta-se em si mesmo, achando que eu tenho o Senhor só para mim. E o que Deus vai acabar fazendo é espalhando essa nação. A idolatria, ou esse pecado de não cuidar da viúva, do pobre, do estrangeiro, são motivos para que Israel vá também para a Babilônia. Deus pesa a mão sobre o povo por não ser testemunha, por não olhar que Deus também alcançaria outras nações através das suas vidas. E o que é bonito no registro aqui, e o escritor está dizendo, olha, Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu ao nosso pai Abraão, que ele seria bênção para todas as nações. Nós cantamos aqui, quando falamos aqui do Deus do Abraão. Deus cumpriu, estava cumprindo na vida dessas mulheres, ou através da vida dessas mulheres e de uma estrangeira, de uma moabita, a linhagem real. Se você lembrar dos tempos de Natal, nós sempre lemos aqui a genealogia de Jesus. Quem está na genealogia de Jesus? Raabe, Tamar, Ruth, Batseba. Para que Israel se lembrasse de que seu Deus era mais poderoso, era um Deus de todo o povo, toda língua, toda nação. Desde a antiguidade, um Deus que sempre foi cuidadoso e acolheu com a sua bondade e sua graça, o seu pacto fiel, todos aqueles que se achegavam debaixo das suas asas, como nós lemos no domingo retrasado, no Salmo 91. Cuidado então, irmãos, com o relaxo. Nós estudamos semana passada com a classe de adultos, uma das classes, falando sobre isso, né? Desse processo que Deus tinha Israel como exemplo às nações. E depois do cativeiro da Babilônia, Israel nunca volta a ser a mesma coisa. Chega o Novo Testamento, chega Cristo, e Ele faz de cada um dos seus discípulos exemplo às nações. Na verdade, Ele vai buscando gente de toda... Jesus vai dizendo assim, saiam e vão para Samaria, os confins da terra. O papel da cristandade foi alterado ou foi estendido a todas as nações para que eles fossem, para que nós sejamos testemunhas. Na verdade, pense bem, se não fosse isso, nós não estaríamos falando sobre isso aqui hoje. Se Israel tivesse ficado fechada, se Deus não tivesse cuidado de empurrar seu povo para fora. Sai daqui, sai daqui. Seguindo, somos testemunhas, verso 14. As mulheres então disseram a Noemi, agora o texto se volta para, já que com Ruth está tudo acertado, com Boaz está tudo acertado, não existe mais resgatador sem nome, ele na verdade vem sem nome, some de vez. As últimas palavras para acertar com as contas com Noemi. As mulheres então disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Qual é a situação aqui? O que parece é que logo que o menino nasce, as mulheres estão ali, todas felizes, e pegam o menino e já carregam para Ruth, como Deus está olhando para você. E se você reparar bem, a palavra, o nome de Deus, a referência a Deus, esta é a segunda vez apenas em que ela aparece. Ela aparece no capítulo 1, quando Deus está abençoando novamente Israel com o fruto da terra. Noemi ficou sabendo que o Senhor abençoava Israel, então decidiu voltar. E agora, na boca daquelas mulheres, Deus está restaurando a você a sua descendência, alguém que te sustente. Ele te deu um resgatador.
Ele não te deixou sem resgatador, Noemi. Que o seu nome seja celebrado para sempre em Israel. O Senhor, que é o personagem principal de toda essa história, ele aparece aqui, meio que para acertar os pontos finais daquela que viveu dias difíceis, saiu da sua terra num período de fome, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, voltou angustiada, passou dias terríveis, conheceu um amor verdadeiro, uma vida de entrega através da sua nora Ruth, teve o seu coração se transformando e ali, através da vida de Boaz, o seu resgate foi se formando. Agora eu tenho honra, tenho terra, tenho segurança, tenho um herdeiro. Não tenho mais filhos, mas o Senhor veio a mim, me deu alegria novamente, me deu alguém que vai cuidar de mim. E o texto é bem difícil aqui. Alguns comentaristas dizem que a vida o menino ficou... Alguns entendem que o menino foi dado a Noemi para que ela criasse ele para sempre, como se fosse filho dela. Outros comentaristas, e eu sigo aqui esta opinião, de que, de fato, ela ficou como cuidadora, uma cuidadora mãe daquele menino que vivia ali com ela o tempo todo, mas não distantes dos seus pais. Talvez algo parecido com Samuel. Lembra da história de Samuel, quando ele é dado a Eli? A promessa de Ana chora, ora pelo seu filho, quando Deus dá, ela promete, faz um voto com Deus: Senhor, quando eu tiver, eu vou dar para que ele seja seja consagrado somente a ti. O menino nasce e depois do período de desmamar, não é o período que, por exemplo, 2, 3 anos como nós temos hoje, há relatos em que até os 9 anos havia crianças mamando ainda em Israel nos tempos antigos. Então pode ser que Samuel tenha ficado um bom período com sua mãe e depois ele foi aos cuidados de Eli. Talvez seja um caso parecido aqui. Eu prefiro entender que foi assim, que ela passou a ter nesse menino alguém que pudesse cuidar da terra, cuidar das suas defesas. E o nome Obed, dado pelas mulheres, significa aquele que serve, aquele que trabalha. E ao final dessa história, o nome Obed parece aquele que está servindo aos propósitos de Deus, não é verdade? Então, o nosso texto termina com a genealogia de Davi. Na nossa primeira pregação, eu disse a vocês, essa história acontece no período dos juízes, onde não havia rei. E ela é descrita e relatada, muito provavelmente, num período pós-reinado de Davi. Termina dizendo assim: esta é a história dos antepassados de Davi. Ele começa exatamente do descendente de Judá e Tamar, Pérez. Pérez gerou Erzon. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Na verdade, estamos falando aqui do descendente, do avô de Davi. O que nós precisamos carregar nessa noite? O que eu gostaria que vocês levassem na mente de vocês, e é importante. A primeira coisa, irmãos, a questão da nossa maior necessidade. No texto, nessa história, nós vemos mulheres extremamente necessitadas. Eu não sei se você se vê assim, mas você deveria se ver assim. Os cristãos verdadeiros, filhos do Senhor, eles deviam olhar suas vidas como os maiores, os mais carentes, os mais necessitados. Você pode ser inteligente, você pode ser forte, você pode ter até dinheiro, pode ter um bom trabalho, pode ter uma boa faculdade, pode ter uma boa estrutura familiar. Tudo isso, tomara Deus que você tenha, ou que você lute por isso. É belo e é justo que você tenha, não são coisas ruins. Mas que você nunca
pense de você além do que você é. E só quem pode dar o diagnóstico a você de quem você é a palavra e o conhecimento do Senhor. Eu digo isso, e isso talvez seja a mensagem mais simples e mais básica que vocês, antigos de igreja, tenham vivido e ouvido aqui. Já sei. Eu sou pobre, pecador, preciso de Jesus que Ele paga os meus pecados e isso me dará o céu. Essa história nunca pode ser uma simples história. A história da sua redenção nunca pode ser uma simples história. Nunca deveria ser uma simples história. Se você vê a sua história da redenção, a história da obra de Cristo em sua vida, como uma simples história, talvez eu use as palavras aqui de Calvino, a melhor coisa que você precisa encontrar é o mal. Para que ele desperte você. Filipenses 2, 6-8, Paulo relata assim, que o Senhor, embora sendo Deus, Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era igual a que devia apegar-se. Era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Isso tudo é humilhação, tá? Você vê como coisa normal, mas isso tudo é humilhação. É o Criador tornando-se criatura, fazendo-se pequeno, fazendo-se comum e próximo dos mais miseráveis. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não, nosso resgatador não viveu ou não pagou algo por nossas vidas que não lhe custou caro. Muito pelo contrário. Nós falamos aqui, amamos a graça de Deus. Ela é maravilhosa para nós. Mas ela custou alto ao nosso resgatador. Não despreze este sacrifício. Ao me encontrar satisfeito no Senhor, eu sei quem sou, sei quem me resgata. Fatalmente eu vou me lembrar de que está se cumprindo em mim as palavras que foram ditas a Abraão, que foram lidas aqui pelo pastor Ediano, por nós, no Apocalipse 5. Ele vai morrer e vai resgatar gente de toda a tribo, raça, língua e nação. Foi isso que ele fez. Eu sou um desses. Eu serei um desses, Senhor. Eu desejo ser um desses que está cantando aqueles hinos diante do Senhor na eternidade, exaltando o teu nome, com toda a minha gratidão. Eu sou um dos mais carentes, eu sou dos maiores pecadores, eu preciso de ti. Só o Senhor pode me resgatar, me salvar, para que eu proclame, eu fale das maravilhas, das virtudes daquele que me salvou. Que você carregue isso não sem valorizar, não sem observar os cuidados. A história do nosso Senhor está descrita aqui nos capítulos de Ruth. Um Deus todo cuidadoso, que quis mostrar que, cuidando de gente simples, Ele estava cuidando da história da redenção de cada um de nós. E que você olhe para a história da sua vida e não a veja, ou não passe ela sem observar valor. O Senhor está salvando a mim. O Senhor está mostrando quem é através de mim, em mim, se engrandecendo, mostrando quem Ele é, para a glória do Senhor. Um Deus todo cuidadoso, que cuida do mais simples ao mais rico, ao mais significante. Que Ele abençoe, que ouça os nossos louvores em resposta nessa hora, em gratidão. Se você ama o Senhor, vamos nos levantar e cantar. Se você está carente, Senhor, me perdoa porque eu estou me envolvendo demais. Eu acho que eu posso. E na verdade eu não posso nada. Enquanto eu acho que eu posso, eu estou dando soco em ponta de faca, como diz o ditado. Renda-se. Renda-se ao seu resgatador. Ele não pensou duas vezes em pagar o preço para resgatar
a quem Ele mais amava, os maiores pecadores. E eles sempre vão ser os maiores pecadores. Sempre. Que a história da redenção seja exaltada na sua história, na minha história, para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé? Chamar os irmãos do louvor para cantarmos aqui. Enquanto eles se achegam, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua bondade, Tua palavra em nossa vida, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a observar a Tua mão, Senhor. Ajuda o Teu povo a depender e a amar tão somente ao Senhor. Ajuda o Teu povo, ajuda as nossas vidas. Nos auxilia, Senhor, para não desviarmos o foco dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para qualquer coisa que não seja o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Cuida do nosso coração para que ele não abrace a soberba, a autossuficiência. Bota isso longe de nós, Senhor. Livra-nos dos caminhos que nos levam para longe de Ti, as decisões, como nós vimos nessa história, gente que resolveu fugir da fome e encontrou a morte em outro lugar. Dá sabedoria ao Teu povo para depender de Ti, as pessoas que estão aqui que não Te conhecem, que encontrem a verdadeira salvação no Senhor, porque o Senhor é quem dá vida, o Senhor se entregou para pagar o preço de resgate por nós, Teus filhos, os pecadores grandiosos que nós somos, Senhor. E nós somos gratos por isso, não desejamos, Senhor, desprezar o Teu sacrifício, não desejamos desprezar essa história, que ela toque nossa vida, nossa alma, nosso ser, que o Senhor saiu do mais alto lugar de glória para nos beneficiar. Isso é exemplo que transforma a vida, esta é a generosidade do Senhor, isso é a graça do Senhor que está derramada sobre o Teu povo. Esta é a força do pacto, da aliança, das Tuas palavras, das Suas promessas, que abençoaram a Abraão e todos aqueles que seguem o passo de fé, de se abraçarem à Tua cruz com toda a dedicação, com todo o empenho, com a sua miserabilidade, mas com toda a dependência do Senhor. Que o Senhor encontre gente assim aqui no nosso meio, para que as palavras desse livro maravilhoso não passem despercebidas e desprezadas ao nosso coração. Muda e transforma, Senhor, o Teu povo. Até aquilo que nos dói, o Senhor pode usar para nos transformar. O Senhor sabe muito bem como cuidar de cada um de nós. Cuida, Senhor, e não permita que os Teus filhos desfoquem, percam a direção dos olhos tão somente para o Senhor. E vivam vidas gratas, vidas de proclamação, vidas de exaltação ao Senhor, cheias de gratidão. Agradecemos isso, pedimos pelas nossas vidas, Senhor, pelo Teu povo que está reunido aqui, em nome de Jesus. Amém.